Bom dia, irmãos. Graças e paz, amém? Amém. Amém. Muito bom estar mais uma vez, mais um culto, mais um encontro aqui com os irmãos. Agora no culto da manhã, culto de celebração. Continuamos em festa por conta do 40º aniversário da nossa igreja. Que Deus esteja abençoando grandemente sua vida, nossas vidas. E continuamos com esse sentimento de celebração e gratidão ao nosso Pai por tudo que Ele tem feito em nossas vidas ao longo desses 40 anos. Se você fez parte da história da igreja, se você continua assim atuante aqui na igreja também, seja grato por tudo que Deus fez por meio dessa família aqui. Sejamos gratos por tudo que Deus fez em nossas vidas e possamos pedir para que assim Ele possa também fazer grandes coisas por meio dessa igreja, nessa igreja e também nos membros que aqui estão, possa ser referência e possa fazer diferença nessa cidade também, que assim seja o desejo do nosso coração. Estarei lendo aqui de Salmos 95, 2 e 3. Vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-lo com cântico de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nesse sentimento de gratidão e de louvor ao nosso Pai, vamos colocar de pé para a gente iniciar o nosso culto com louvor, com gratidão. Creio que os irmãos conhecem esse hino. Então vamos cantar todos juntos, ok?
Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Do Senhor é a terra, do Senhor somos nós, e a Ele toda a honra, toda a glória para sempre. E ainda continuando nesse espírito de louvor e adoração, eu quero convidar o quarteto Justo Louvor para estar levando a nós esse momento maravilhoso de oração. Pode vir aqui, meus irmãos. Venha adorar ao Senhor. Venha bendizê-lo. Nos leve através dos cânticos para os altos lugares. Deus abençoe. Nós estamos felizes por estar com meus irmãos nesta manhã. Queremos dar parabéns aos amados irmãos, igreja, por esta data maravilhosa, né? Este quarteto, creio que é pela segunda vez que estamos aqui, né? E nós somos da Igreja Batista em Lavras. Temos a oportunidade e o privilégio, Deus nos tem abençoado, estarmos em diversas igrejas do Vale do Ribeira, cantando, umas 2 vezes para Curitiba. E estamos aí para servir ao Senhor. Creio que é um dos quartetos mais simples que tem no Vale do Ribeira, porque nós cantamos sem playback, sem acompanhamento. É difícil, né? Mas nós temos um instrumento que acompanha, né? E nós acompanhamos. Então nós estamos aqui, e esse quarteto é uma família, viu, irmão? Aqui tem o meu genro, Edmilson, e os 2 primos, né? Então o quarteto é o quarteto da família. Nós cantamos o hino a Igreja Batista, nosso cantor, a harpa, e alguns hinos avulsos, né? Nós estaremos cantando então o hino agora do cantor, o nosso hinário, né? Tendes vós lugar vazio para Cristo Salvador. Ele bate e quer entrada, quer salvar-vos em amor. Dai lugar a Jesus Cristo e deixa-o convidar para que ache em vós morada e onde sempre possa estar. Vós quereis divertimento, amizades e prazer, menos este amigo vero, que por nós usou morrer. Dai lugar a Jesus Cristo e deixa-o convidar para que ache em vós morada e onde sempre possa estar. Tendes tempo para Cristo,
Logo buscareis em vão. Hoje é tempo favorável de aceitar a salvação. Dai lugar a Jesus Cristo e deixa-o convidar para que ache em vós morada e onde sempre possa estar. Nossos hinos, nós estamos cantando, não é bem de acordo com a época, né? Mas nós fomos comunicados perto da data, né? Então mas nós estamos louvor ao nosso Deus, né? Sonhei que amanhã do juízo rompeu ao tocar o clarim. Sonhei que as nações junto ao trono reunidas estavam, enfim. Um anjo glorioso descendo se pôs sobre a terra e o mar, as mãos para cima apontando, jurou não haver mais tardar. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. As rochas bradavam e os montes, mas ó, era tarde demais. O rico cingiu mais seu ouro, em pó a ferrugem desfez. A conta com Deus contraída é grande demais desta vez. Estavam ali poderosos, não tinham contudo poder. O livro os anjos acharam, nenhuma grandeza conter. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. As rochas bradavam e os montes, mas ó, era tarde demais. Vi muitas viúvas e órfãos, vi ébrios e homens do mal, também os que se enriqueceram, vendendo bebidas fatal. Daqueles que a Deus procuraram, o anjo seu pranto enxugou, aos nécios, perversos, impuros, a estes, porém, condenou.
milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. As rochas bradavam e os montes, mas ó, era tarde demais. É preciso estar sempre preparado, né? Que um momento o anjo está chamando, nós temos que subir, né? Para o céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então cada um deve estar sempre preparado para estar subindo neste momento. Vivi tão longe do Senhor, e assim eu quis andar, até que encontrei amor no teu bondoso olhar. Seu maravilhoso olhar, olhar, seu maravilhoso olhar, olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Seu corpo vi na rude cruz, morrendo ali por mim. Ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, olhar, seu maravilhoso olhar, olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Em contrição, então voltei à fonte desse amor. Perdão em Cristo encontrei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, olhar, seu maravilhoso olhar, olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Amém, irmãos? Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Que maravilha, né? Deus é grandioso. Nós queremos saudar a todos e todos que estão nos visitando. Se porventura nós temos algum visitante, seja bem-vindo, em nome do Senhor. Quero dar um bom dia também àqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. E dizer que nós continuamos em festa,
E podemos dizer que ontem nós fomos abençoados, nós fomos edificados por tudo aquilo que ontem aconteceu aqui, homenagens, louvor, pela palavra tremenda, por intermédio do pastor Carlos Eliseu. E depois eu fiquei refletindo muito tempo em casa ainda. E então, para nós, foi uma mensagem de desafio, para nós repensarmos como corpo de Cristo, o que queremos como igreja, os desafios que nós temos ainda a realizar, mas sempre embasados na palavra. Nós não podemos fugir da palavra, nós não podemos voltar às fábulas, como diz o apóstolo Paulo, de maneira que nós fomos muito abençoados ontem, né? E nós continuamos nesse processo de desafio, de busca, de melhora como igreja, procurando levar o evangelho a esta cidade. Nós queremos agradecer também a participação do Quarteto de Lavras, né? Quarteto Justo Louvor, muito lindo e ainda mais feito assim a capela. Eu sinceramente eu fiquei emocionado ali, porque eu sou suspeito para falar, eu sou fã de quarteto, sou fã. E isso que nós ouvimos aqui, que eu particularmente ouvi aqui, isso me remonta às primeiras formações do quarteto Arautos do Rei, né, por exemplo, que eu sei que os irmãos também gostam, né? E são hinos que realmente edificam, né? São hinos que nos conduz a um chamamento, né? De olharmos para nós e vemos que a música é uma das coisas mais perfeitas que Deus criou e que infelizmente o inimigo e o mundo transformou a música em algo que muitas vezes nós temos visto aí, deprimente. Aquilo que o pastor Carlos falou aqui ontem, né? Muitas vezes nós damos vazão, nós damos oportunidade a muitas coisas que não têm edificado. E quando eu ouço esse tipo de música, essa verdadeira adoração ao Senhor, eu fico emocionado. E eu não me contive ali, porque eu fazia parte, estando aqui nesta igreja, eu fazia parte de um quarteto composto por alguns irmãos desta igreja também, e que era conduzido pelo saudoso nosso irmão Aníbal Pereira da Cunha. E o segundo hino que foi cantado, nós também cantamos aqui. Então foi inevitável, né, passar um filme pela cabeça. Um hino que realmente nos chama, que nos convida, né, a sermos luz nas trevas. Que Deus continue abençoando o ministério dos irmãos, né? Sejam todos bem-vindos aqui, sintam-se em casa. Amém? Quero chamar o nosso preletor, pastor Carlos Eliseu da Rocha. É isso aí, igreja. Para nós é uma satisfação, é uma alegria muito grande. Nós estamos recebendo o pastor Carlos da Rocha, desde ontem à noite está conosco aqui. E nós até pedimos desculpas, porque no nosso processo aí de chamamento, né, divulgação, acho que saiu apenas Eliseu, né? Pastor Eliseu, né? Mas é Carlos Eliseu da Rocha, né? E de forma que nós estamos alegres, contentes de ele ter aceitado, né, o convite que foi feito a ele. Graças a Deus, a agenda deu certinho. E o pastor Carlos Eliseu, ele como nós falamos ontem, ele é conhecido aqui, ele gosta do Vale do Ribeira, em especial da nossa cidade. Ele já esteve aqui outras vezes também, né? Muitos aqui conhecem o pastor Carlos. E ele tem
tem essa lembrança nossa aqui, que é um povo que gosta de receber, que é um povo hospedeiro, né? E como disse ontem também, muitos irmãos têm um carinho muito grande pela pessoa do pastor, pela sua esposa, a irmã Márcia. E ele sempre disse que ele pastoreou, né, a Igreja Batista do Bom Retiro por 27 anos, na companhia da irmã Márcia. Isso me chamou muita atenção quando eu li a qualificação dele, né? Pastoreei juntamente com minha esposa, a irmã Márcia. Isso é muito importante, porque pastor ele não pastoreia sozinho, né? Se não tiver a mulher por trás. E eu digo isso e eu quero aqui estender a minha gratidão pelas mulheres da nossa igreja, pastor. Que eu digo, olha, elas têm um sexto sentido para as coisas, né? Um senso de organização magnífico, extraordinário. E o que seria de nós, homens, né, se nós não tivéssemos essas valorosas irmãs? Então que Deus, desde já que Deus abençoe grandemente vocês que têm um papel fundamental na liderança, né? E é assim que tem que ser. O pastor Carlos está aposentado, entre aspas, mas ele é membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo. Ele é conferencista, é psicólogo, terapeuta de casais, mas hoje ele não vai estar prestando esse serviço não, tá? Esqueçam. Talvez uma outra oportunidade, depois se você quiser o contato dele. Mas o fato é que pastor Carlos Eliseu, ele tem sido uma bênção, é um homem de Deus. A nossa igreja está muito feliz em recebê-lo. Aceitou esse desafio e desde ontem nós já fomos edificados pela sua mensagem. Então é com muito prazer que nós passamos a palavra a ele. E antes eu vou fazer uma breve oração aqui para passarmos a palavra para ele. Vamos orar. Se você puder ficar em pé, vamos orar. Grande Deus, Pai eterno, mais uma vez o teu povo está reunido aqui, ó Pai, como corpo de Cristo. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de podermos acordar pela manhã, ó Deus, e sentirmos todas as emoções que o Senhor nos tem dado o privilégio. O dom da vida, ó Pai, de podermos estarmos com saúde, de podermos nos dirigir à Tua casa aqui, ó Pai, chamada Casa de Oração. Ó Deus, muito privilégio, ó Deus, estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor Deus. É um privilégio imenso, ó Pai, nosso coração está cheio de alegria, nós estamos contentes, ó Pai, por nós estarmos celebrando esses 40 anos de existência da Tua igreja, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos compreender qual é o desafio, ó Pai, que nós possamos compreender, ó Pai, o que nós somos como igreja. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do pastor Carlos Eliseu e sua esposa que estão conosco, ó Pai, que estão nos dando a honra, ó Pai, de suas presenças aqui. Ó Pai, quero colocar a vida dele, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, tudo aquilo que ele vem fazendo, ó Pai, e o seu trabalho, que o Senhor possa a cada dia mais capacitá-lo, ó Deus, pela ação do teu Espírito Santo. Nós cremos que ele realmente é um homem de Deus, ó Pai, que fala aquilo que tem que ser falado, ó Pai, e é aquilo que nós também entendemos aqui como igreja, ó Pai. Que o Senhor possa usá-lo, pela unção do teu Espírito Santo, mais uma vez, nesta manhã, ó Pai. Muito obrigado por tudo, fica conosco, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Por favor, pastor. Graça e paz, linda igreja. Nossa, que amém mais covideiro. Graça e paz, linda igreja. Melhorou. Nenhum pastor pastoreia sozinho, viu, irmão? Eu abriria mão do meu ministério se a minha esposa não estivesse comigo. Não é pelo fato de ela carregar as cargas comigo somente, é pelo fato de que um pastor, para pastorear, ele tem que ter uma estrutura familiar. Pelo menos eu entendo assim, né? A esposa tem que estar na lida com ele.
Mas e os filhos? Não, os filhos vão viver a vida deles, vai para onde quiser, mas a esposa tem que estar ali, carregando pedra junto. Lá em São Paulo existe um modismo hoje. Eu digo modismo porque isso tem se alastrado, viu, Anago? A esposa não frequenta a igreja do marido, ela frequenta uma outra igreja. Eu conheço várias esposas de pastores que não frequentam a igreja do marido, porque, na opinião dessas esposas, e não é mentira, é um fato mesmo, a igreja persegue o marido, a igreja é perversa com o marido, e é um fato mesmo, né? Então ela prefere deixar o coitado sozinho, ali comendo o pão que os irmãos estão amassando, né? Mas no final do mês, quando o cheque chega em casa, ela gosta, né? Então, minha esposa sempre esteve ao meu lado e eu sempre exigi que assim o fosse. Quando eu tinha 16 anos de idade, a nossa igreja tinha uma congregação num determinado bairro lá em São Paulo. E o nosso trabalho era numa garagem de uma casa que cedia para a gente, todos os domingos à tarde. Então, com 16 anos, o líder desistiu daquele trabalho, o pastor ia fechar aquele ponto de pregação. E eu disse assim, pastor, deixa eu ficar na liderança desse ponto de pregação. E o pastor disse, não, você é muito criança, 16 anos, seu negócio é brincar. Eu disse, mas pastor, vai fechar mesmo, o que pode acontecer é fechar comigo. Não, porque não, enfim. Aí o pai do pastor convenceu o pastor a me deixar. Eu fiquei 2 anos nesse ponto de pregação. Nós tínhamos ali na época uns 4, 5 adultos e uma média de umas 15 crianças, que funcionava numa garagem de uma casa cedida. 2 anos depois eu fui para o quartel, fui servir o quartel. E eu já deixei nesse trabalho um prédio construído e uma média de 100 membros. Hoje é uma igreja, Igreja Batista do Parque Anhanguera. Eu já deixei como igreja. Quando eu saí do quartel, nós assumimos a Igreja Batista do Bom Retiro, minha esposa e eu. Ela com 21, 22 anos, eu com 23, 24 anos. A igreja também era uma garagem. Tinha 8 membros adultos caindo aos pedaços. Tipo esses 4 que cantaram aqui. Caindo os pedaços. Com todo carinho. E eu estou dizendo isso porque eu quero chegar justamente em vocês. E chegar naquelas irmãzinhas que estavam aos pedaços ontem aqui também. Para você que está chegando hoje e encontrando tudo isso construído, não pense que isso aí nasceu do nada. Esses velhinhos aí deram a vida para que isso aqui acontecesse. E precisa ter respeito por essa gente. Precisa ter muito respeito por essa gente. Eu nunca mais voltei naquela igreja dos meus 18 anos que eu construí. Às vezes eu passo aos fundos dela, porque ela fica de fundo para uma rodovia lá em São Paulo, e eu olho assim para ver se eu a vejo. E aí eu penso comigo, nossa, que loucura, uma criança de 16 anos assumir um trabalho desse. Mas eu tenho certeza que ninguém se lembra de mim lá. A minha ex-igreja, onde eu fiquei 27 anos com a minha esposa, saímos agora para um período sabático, nós deixamos todo um prédio no valor de quase 6 milhões de reais construído. Aqueles 8 membros se multiplicaram e nós fizemos ao longo de toda a nossa jornada ali 1.240 batismos. E quem chega lá hoje, às vezes pergunta, quem é o pastor Carlos que a gente ouve falar tanto? É claro, ele não sabe, ele não estava lá na hora de construir, na hora de fazer. Por isso eu queria dizer para vocês 4 que cantaram aqui, vocês sabem que estão próximos para ir visitar Jesus, não sabe? Vocês têm noção disso, não tem? Assim como aqueles que estavam aqui ontem sabem também que logo, logo estão visitando Jesus. Mas eu quero dizer para a igreja, honrem os mais velhos.
E mesmo que eles não gostem dos nossos cânticos, tudo bem. Mesmo que a gente também não goste muito dos hinos que eles cantaram, eu conheço todos esses hinos aí, viu? Eu cantava tudo isso aí quando eu era adolescente. Mas tudo bem, porque isso não é diferencial. O que nos une é maior do que isso, do que o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nos liga é maior do que essas diferenças bobas de cânticos, hinos, bobagem. O nosso objetivo é maior, o nosso alvo é maior. Por isso, Anago, eu queria dar continuidade à sua visão. Como servir para uma igreja arrebanhar pessoas. E eu quero dizer algo para vocês que eu aprendi no longo da minha jornada e principalmente nesses últimos 5, 6 anos de ministério em período sabático. O que eu vou dizer agora não é que eu não sabia, tinha noção tanto que praticava, mas isso ficou tão definido para mim. Não existe crescimento de igreja sem que a igreja, primeiro, seja treinada para isso. Nós não somos um bando, nós somos uma igreja. Então nós temos que saber o que fazer, quando fazer e de que maneira fazer. E segundo, não existe um crescimento de igreja sem que um reconheça o outro, o valor do outro. Por isso eu quero pedir para você não quebrar o protocolo da pandemia, não, mas eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado agora, não precisa beijar, abraçar, cheirar, não. Se quiser fazer, faça também. Mas diga para essa pessoa, olha, eu reconheço a sua importância no corpo dessa igreja. Diga para essa pessoa isso. Eu reconheço a sua importância. Você é importante aqui. Ninguém valoriza o pessoal da mídia, mas eu quero dizer para vocês que vocês são importantíssimos, viu? Sem vocês esse troço aqui não anda. Eu acho que a igreja tinha que fazer uma festa trimestral para vocês aí, ó. Porque sem eles o negócio não funciona aqui embaixo não, irmãos. Essa é a grande verdade, só que ninguém valoriza essa turma lá. E eles não gritam, quem não chora não mama, meus irmãos. Hoje pela manhã minha esposa e eu orávamos por esta igreja. E nós dissemos assim ao Senhor, Pai, obrigado porque nós estamos encontrando a sua igreja aqui em Cajati. Estamos passando um final de semana delicioso com a sua igreja em Cajati. Mas para eu ficar tranquilo que Deus estava entendendo o que eu estava falando, porque algumas vezes eu sou tão complicado que eu acho que nem Deus entende. Eu falei, Deus, mas eu não estou falando do prédio, não. Eu estou falando do pessoal, do corpo de Cristo aqui em Cajati. E minha esposa e eu queremos dizer isso para vocês. Corpo de Cristo aqui em Cajati. Não o templo, isso aqui para mim é parede, isso aqui é púlpito, isso aqui pode tudo para o lixo. Mas o corpo de Cristo aqui em Cajati, minha esposa e eu queremos dizer que é uma alegria estar entre vocês. E nessa estrada que foi sugerida pelo Anago, despertar uma igreja para servir, para arrebanhar mais pessoas, eu não consigo ver isso acontecendo, Anago, sem treinamento do povo, sem reconhecer que o outro é tão importante quanto eu. Não é mais importante quanto eu. Porque se alguém achar que é mais que o outro, meu irmão, vai para casa. Vai se converter. Mas é tão importante quanto eu no processo dos 40 anos, no processo dos 80 anos, 100 anos, 200 anos dessa igreja. Por isso eu queria aproveitar esse momento de como servir, treinamento, e dizer para vocês que Jesus Cristo estava sempre muito preocupado em ensinar a sua igreja. Porque ele sabia que dali a algum tempo, uns 2, 3 anos, ele iria deixar a sua igreja e voltaria para o Pai. E essa igreja tinha que ficar estruturada.
Esta igreja não poderia ser movida por qualquer vento de doutrina, qualquer pentecostalzinho, tradicionalzinho que aparecesse, mexesse com as estruturas da sua igreja. Qualquer falso profeta que aparecesse pregando qualquer coisa, os seus discípulos mudariam de ideia. Não, Jesus queria deixar uma igreja capacitada, treinada para qualquer dificuldade que essa igreja pudesse passar. Aqueles 4 pontos invencíveis do judeu: água, fogo, morte e céus. Jesus queria deixar uma igreja que vencesse esses 4 pontos com tranquilidade. Por isso, a preocupação dele sempre foi levar o seu povo para um canto, para um lugar, para um deserto, para um monte e treinar a sua igreja. Repita isso: treinar a sua igreja. Então, abra a sua Bíblia, nós vamos ver mais um treinamento aqui. Lá no capítulo 6 de Marcos. Meu querido Anago, eu tenho até que horas? Eu não quero seja bate a real. Que horas? Então tá. Você não sabe a fia que você se meteu. É dele a culpa depois, hein, irmãos? Vai falar com ele. Marcos capítulo 6, nós vamos ler do versículo 30 ao versículo 44. Você pode ficar em pé? Você vai ficar tanto tempo sentado depois? Então fique em pé aí no seu lugar, nós vamos ler do versículo 30, que é a primeira multiplicação dos pães, onde há uma multiplicação, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimentam aproximadamente 5.000 pessoas. A partir do versículo 30 de Marcos 6 até o versículo 44. 14 versículos, é bem rapidinho, tá? Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de que eles não terem tempo para comer. Olha só, irmãos, que coisa maluca. Não terem tempo para comer. Que maluquice é essa? Não terem tempo para comer. Jesus ouve um troço desse e fala: preciso ensinar minha igreja algumas coisas. Continuando. Aí Jesus olha para eles e diz assim: venham comigo, versículo 31, para um lugar deserto e descansem um pouco. Olha que tremendo. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Os camaradas acabaram de dizer: não tenho tempo para comer. Jesus faz: preciso capacitar minha igreja. Venham comigo para um lugar deserto, porque vocês precisam descansar um pouco. 32. Então eles se afastaram num barco para o lugar deserto, mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram ao pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Olha só que loucura. Antes deles. (34) 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram e disseram: este é um lugar deserto, mestre, e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus respondeu: deem vocês algo para eles comerem. Primeiro BO da equipe de Jesus aqui. Primeiro problema na equipe de Jesus aqui. Deem vocês algo para eles comerem. E eles disseram: isso exigiria 200 denários? Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem isso. Quando ficaram sabendo, disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem
com que todo o povo se assentasse. Olha a dica. Fizeram com que todo o povo se assentasse. Quando alguém manda você se assentar, esse alguém quer que você escute e não fale. Apenas escute. Então, irmã, se o teu marido falar assim, se assenta aí, é porque ele quer falar. Ficou claro, irmã? Não é para você falar, irmã, é para você escutar. Então, tem algum marido aqui dentro? Quem é casado aqui? Vocês estão com medo? Vocês estão com medo de dizer que são casados? Se a tua mulher estiver ao lado, você vai dizer assim, senta porque eu quero falar. Marido, se um dia tua esposa falar assim, senta aí, é porque ela quer falar, então você só vai escutar. Foi o que Jesus fez. Manda o povo se sentar. Ele tinha alguma coisa para ensinar. Ele queria deixar uma igreja capacitada, estruturada, porque daqui a pouco ele voltava para o Pai e essa igreja tinha que ter um norte, tinha que ter uma direção. E direção e norte a gente não aprende no vácuo. Direção e norte a gente aprende com alguém ensinando. Ficou claro? Voltemos à leitura. Daqui a pouco vocês vão falar, pastor, não precisa mais pregar. Eu concordo com vocês. Mas vamos continuar aqui. Então Jesus ordenou, 39, que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Ué, não é um deserto? A gente está falando de grama verde, tem alguma coisa esquisita. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram foram quase 5.000 homens. Mulheres e crianças não eram contados, mas comiam. Só não eram contados, mas comiam. Aliás, tem algumas crianças que comem mais do que um adulto, para falar a verdade. Então nós cremos que aqui nós estamos alimentando aproximadamente 10.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixes. E qual é o segredo? Vocês vão ver comigo durante a mensagem. Para isso, eu preciso da sua atenção concentrada. Tá bom? Feche os seus olhos. Pai, é com o Senhor. O Senhor nos trouxe para esse retiro espiritual aqui na Central de Cajati. O Senhor nos trouxe para que nós pudéssemos ouvi-lo, aprendermos com o Senhor, mudarmos os nossos comportamentos, atitudes, opiniões, achismos, filosofias e olhássemos todos para a mesma direção. Porque o Senhor tem um plano e um projeto para esta igreja. E o Senhor tem um plano e um projeto para mim e para minha esposa. Por isso, nós queremos aprender do Senhor nesta manhã e queremos aprender do Senhor nesta noite ainda. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode se assentar, mas mantenha a sua Bíblia aberta, não fecha não. Eu quero ver todo mundo de Bíblia aberta, porque daqui a pouco a gente começa a perguntar para vocês algumas coisinhas. Eu gostaria que essa mensagem fosse bastante livre, né? Uma mensagem do domingo de manhã tem que ser uma coisa mais livre, mais gostosa. Jesus tinha um objetivo muito claro em levar esse povo para o deserto. Lembrando que deserto aqui não é esse deserto pentecostal. Nada contra os irmãos pentecostal, mas é difícil você encontrar um irmão pentecostal que não goste de ir para o deserto sofrer, né? Mas esse deserto aqui de Jesus Cristo não era um lugar de areia, mas simplesmente um lugar afastado, isolado, um ambiente preparado para que aqueles que estivessem com ele, que eram os seus discípulos e aqueles que o seguiam, fossem preparados para as coisas vindouras. Nós não conseguimos manter uma equipe junta, como bons gestores, se nós não tivermos esse entendimento de que as pessoas não andam na mesma direção se elas não forem treinadas, se elas não tiverem um líder e esse líder conduzindo elas. Uma das questões que nós aprendemos em administração hoje, de igreja, de empresas, é de que alguém que manda não é um bom líder, mas aquele que faz junto é um bom líder.
Nós seguimos aquele que faz juntos. E seguimos com amor, com muito carinho, porque a gente vê a pessoa fazendo com a gente. Portanto, um pastor, ele deve olhar para o seu rebanho e dizer o seguinte: eu tenho que ser o primeiro a servir para que o meu povo sirva. Eu tenho que ser o primeiro a adorar para que o meu povo adore. Eu tenho que ser o primeiro a amar para que a minha igreja, que eu sirvo como pastor, também aprenda a amar. Eu tenho que ser bom em relacionamentos para que a minha igreja seja boa em relacionamentos. Eu tenho que valorizar os idosos para que a minha igreja, os mais jovens, aprendam a valorizar os idosos. E eu tenho que valorizar os jovens e investir nos jovens, investir nos adolescentes, investir nas crianças, para que os mais velhos vejam que nós estamos fortificando, estruturando a igreja que vai nos suceder amanhã. Isso é um gestor. É alguém que não pensa no hoje, ele pensa no amanhã. Por isso as nossas igrejas, muitas vezes, estão tão perdidas. Porque chega um pastor, esse camarada é penteca. Ele, então, aviva a igreja. Aí vem um tradicional, joga água no fogo da igreja. Daqui a pouco ninguém sabe mais o que nós somos. Porque a gente não aprendeu a ter uma linha mestra de conduta. Jesus queria que a sua igreja, que os seus discípulos, que esses que o seguiam, soubessem quem ele era e como ele trabalhava. Por isso a importância de sempre tirar o povo do meio da cidade, do meio da multidão e levar para um lugar deserto, para que este povo pudesse ouvi-lo com atenção. Entender as novas estratégias que ele estava passando ou queria passar. Daqui a pouquinho, ele iria para a cruz, ressuscitaria no terceiro dia, a sua igreja ficaria. E ele queria ter certeza de que este povo entendeu a mensagem que ele deixou para a sua igreja. Então nós encontramos já a primeira tradução, a primeira descrição bíblica dizendo: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha acontecido. Tudo o que? Minutos antes, horas antes, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: olha, de 2 em 2, saiam e vão às ruas. E eles fizeram isso. Quando eles voltam, Jesus diz: agora me relatem o que aconteceu. Quando vocês saíram de 2 em 2, o que aconteceu? Nós temos essa descrição em Marcos 6. Contem para mim. Qual ou quais foram as experiências que vocês tiveram de 2 em 2 indo para as ruas? Porque ficar dentro do templo é lindo, é maravilhoso, a gente grita, a gente se arrepia, a gente dá aleluia, mas aqui dentro é fácil. Ser crente aqui dentro das 4 paredes é fácil. E a ideia de Jesus é que a sua igreja, os seus discípulos, fossem crentes lá fora. Pregar aqui dentro é fácil, porque tem um ambiente controlado para mim. Duro é você chegar numa praça pública, onde uns comem, outros jogam futebol, outros jogam basquete, e você pregar para essa turma. E Jesus queria que a sua igreja enfrentasse isso, para saber como era. Duro é você ir às ruas pregar e endemoniados se manifestarem aos teus pés. Aqui dentro isso não acontece, porque este ambiente é espiritualizado. Satanás não se manifesta aqui. Eu repito, Satanás não se manifesta aqui. O máximo que Satanás pode fazer aqui é tentar de alguma forma se mover, como fez ontem à noite comigo, me colocando uma dor de cabeça. Ele pode tocar no meu corpo, mas ele não pode tocar na minha alma. E quando a igreja orou, eu fui curado. Mas nenhum demônio pode se manifestar aqui se ele não tiver permissão. E Jesus queria que os seus discípulos aprendessem isso lá nas ruas. Quando eles voltam, Jesus diz: e aí?
Vamos conversar sobre isso? O que vocês aprenderam indo para as ruas? Por isso que o texto já começa dizendo, Jesus reuniu os seus discípulos, os levaram para um lugar deserto, para ouvir o que eles tinham a falar. A primeira questão que nós aprendemos aqui é de que um bom gestor, ele ouve o seu povo. Um bom gestor, ele ouve a sua equipe. Repita isso, igreja. Nossa, vocês são horríveis. Só os homens, vamos lá. Um bom gestor ouve a sua equipe. Só as irmãs. E Jesus era um bom gestor. Jesus queria que esse povo entendesse que igreja era um espaço de reflexão. Igreja é um espaço de reflexão. Pasmem vocês, igreja é um lugar de reflexão. Aqui nós precisamos pensar no que nós somos e como somos. Igreja precisa ser um caminho de possibilidades. Quem está ao meu lado pode pensar diferente de mim? Sim. Ninguém é dono da verdade numa igreja. E se eu perco em algum momento o meu voto, tudo bem. Não tem problemas, porque isto é uma igreja. E Jesus queria ensinar isso aos seus discípulos. Olha, depois que eu for, se surgir alguma contenda entre vocês, tudo bem. Não tem problema. O que importa é como vocês resolverão a contenda. É aí que está o diferencial. Então Jesus queria que a sua igreja fosse um espaço de possibilidades. Jesus queria que a sua igreja fosse um espaço, uma alternativa para aqueles que não têm respostas. Irmãos, quantas vezes vocês e eu passamos por esta porta sem sabermos o que fazer no dia seguinte com algumas questões das nossas vidas? Estou falando bobagem? Quantas vezes nós nos assentamos nessas poltronas e dissemos, Deus, o que eu vou fazer com esta situação? Consola meu coração, dá uma direção, dá uma resposta. E Jesus queria que a sua igreja fosse isso, uma alternativa para aqueles que não sabem o que fazer, que direção seguir. E eles encontram isso aqui dentro. Através de um cântico que é ministrado, através de uma palavra que é pregada, através de um abraço de um irmão, através de uma oração, o Espírito Santo agindo. Isso é uma igreja. Se a gente perder isso, fecha esse troço. Monta um restaurante aqui dentro. Ou então vira uma ONG. O carro-chefe de uma igreja é a espiritualidade. Desculpem-me, eu sou um cara sociável, eu amo sociabilidade, eu amo fazer o bem, mas eu tenho que entender que o carro-chefe de uma igreja é espiritualidade. Se ela não pratica isso, não tem por que existir. O próprio Deus deve fechá-la. Há alguns anos, eu participava de uma reunião de condomínio lá no meu prédio, e um rapaz se aproximou de mim e disse assim, Carlos, eu fiquei sabendo que você é pastor. Eu disse, sim, sou pastor. Rapaz, eu também sou pastor agora. Eu disse, sou pastor agora por quê? Porque no meu entendimento, pastorado é um chamado. Sou pastor agora? Explica melhor isso. Aí ele disse assim, cara, eu comprei uma igreja com 180 cabeças. Eu disse, tem que ser comigo mesmo.
Tem jeito. Deus realmente me testa. Você comprou uma igreja com 180 cabeças? Eu peguei meu fundo de garantia, eu trabalhava numa empresa, fui mandado embora, peguei meu fundo de garantia e comprei uma igreja aqui na avenida com 180 cabeças. E você era cristão? Você já era pastor antes? Não. Você tem noção como é que você vai conduzir essas 180 cabeças? É fácil, a gente pega a Bíblia, lê alguma coisa e explica para elas. Aí eu olhei para ele e disse, meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Você está totalmente enganado. O próprio Deus vai fechar esse troço aí. Porque igreja não é comércio. Igreja é caminho de possibilidades para quem precisa de uma direção. Eu não dou 3 meses para esta igreja estar com as portas fechadas e eu vou te dizer uma coisa, você fez um péssimo negócio. Porque o próprio Deus que eu sirvo vai fechá-la. E vou dizer mais, eu sei o lugar que você está falando. É uma portinha que tem, isso mesmo. Todos os dias eu vou passar por lá, estender as minhas mãos e dizer, fecha, Senhor, este lugar. Dois meses depois, fechou aquele lugar, não pela minha oração, mas porque há um Deus vivo nos céus. E qualquer coisa que não é para a glória dele, ele mesmo se incumbe de destruir. Há um texto bíblico que eu amo muito, que diz assim, tudo que é feito para não glorificar a Deus, não persiste, não vinga, não permanece. Repito, tudo que é feito, relacionamentos, sentimentos, dinheiro, emprego, estudo, tudo que é feito para não glorificar a Deus, não permanece. Amém por isso, irmãos? Você concorda com isso? Você entende agora por que tantas coisas na sua vida que começou tão bem, de repente acabou? Porque tudo aquilo que não é feito para glorificar a Deus, não permanece. Ele mesmo destrói. O Senhor queria dizer para esse grupo que eles receberiam de graça e de graça não deveria dar. Tem alguma coisa com a nossa época essa frase? Porque a impressão que eu tenho que a igreja que nós servimos hoje, que se você não der alguma coisa, você não é bem-vindo. Você não é aceito. O Senhor queria ensinar para os seus discípulos, levando-os para um monte, que ele queria uma igreja com 0% de preconceito, porque ele, Jesus, andava no meio do povo, curava leprosos, comia na casa de pecadores, abraçava uma mulher prostituta, ele queria 0% de preconceito, mas 100% de respeito. A igreja de Cristo hoje precisa aprender isso. Nós estamos preconceituosos demais. E estamos desrespeitando pessoas dentro das igrejas. Por isso, há pouco eu disse, há muitas igrejas perversas, sim. Não justifica, mas a gente entende hoje, quando uma esposa de pastor, ou um filho de pastor, não quer frequentar a igreja do seu marido ou do seu pai. Pela perversidade que muitas vezes a igreja tem. Nós precisamos pegar as nossas igrejas e tirar tantas regras e doutrinas que ela tem. Irmãos, eu olho muitas vezes a igreja de Cristo do lado de fora e eu não entendo algumas regras. Eu que estou nela desde sempre, eu não entendo algumas coisas. Por exemplo, por que eu não posso tomar água durante o culto? Alguém sabe me explicar? Mas em algumas igrejas, se você pegar um copinho de água desse, na hora te expulsa o demônio. Quando eu tinha lá os meus 18, 19 anos, a empresa que eu trabalhava me pagou um curso de computador. Pouco menos, talvez, uns 15 anos.
A ideia da empresa era eu aprender, porque o computador estava chegando no Brasil, a ideia era eu aprender aquele troço para trabalhar na contabilidade da empresa. Então a empresa selecionou uns 2 ou 3 funcionários jovens, porque a ideia da empresa era investir em jovens. Pagaram para eles lá um curso, na época que havia de melhor, que era Basic, COBOL, digitação. Dentre esses 2 estavam eu. Quando o meu pastor ficou sabendo que eu fui selecionado para fazer esse curso, ele me chamou no gabinete e disse: Carlos, você não pode aceitar essa proposta. Eu disse: por quê? Porque computador é do diabo. E quem mexer com computador é filho dele. Dele quem? Do diabo. Diz: pastor, é só uma máquina, mas é do diabo. A gente lê na Bíblia que nos finais dos tempos aparecerão máquinas que vão seduzir o povo de Deus. E o computador é esta máquina. Eu disse: pastor, sinto muito, mas eu não penso como o senhor não. Mas enfim, o senhor é o meu pastor, eu vou orar. Mas eu tinha uma empresa que estava me mantendo. Então eu cheguei no pastor na semana seguinte e disse: pastor, eu quero parar o curso que eu estou fazendo. Ele: aleluia, ainda bem que Deus te iluminou. Falei: amém. Mas eu tenho uma proposta. Eu vou parar o curso e a igreja vai me manter no salário que eu tenho na empresa. Porque é justo isso, né, pastor? Se a igreja quer que eu saia do emprego, a igreja tem que me manter. Isso também é do diabo que você está falando. Aí é fácil. Hoje eu encontro esse pastor às vezes nas convenções, nos cafés de pastores com notebook no colo, digitando. Eu falo: ei, mundão de Deus! Eu fui excluído no seu ministério por conta de um computador. E hoje você está com um nas pernas. E aí ele fala assim para mim: será que um dia você vai esquecer isso, Carlos? E eu digo: nunca. No teu velório, no teu caixão, eu vou olhar para você e falar: ê, mundão! Porque eu fui excluído um dia da minha igreja, porque eu estava mexendo com o computador. E hoje você tem um no colo. Peraí, quem apanha lembra da dor. Quem bate é que não lembra. Não é isso? Quem apanha fica com marcas. Quem bate é que não fica. Jesus pega a sua igreja e diz assim: olha, nós precisamos estar aberto a todos, não a tudo. E isso é importante a gente entender. Que uma igreja, ela precisa estar aberto a todos, não a tudo. Muita coisa não cabe aqui dentro. Mas isso não é uma questão de regra de podes e não podes. É uma questão de nós pegarmos a Bíblia e entendermos o que é bíblico e o que não é. Há muitas coisas que nós não podemos, que é coisa de cabeça de pastor. Por isso que as gerações precisam se encontrar. Por isso que quando o quarteto aqui cantou, nós jovens deveríamos estar olhando e dizendo: caramba, eu quero chegar nessa idade louvando o meu Deus também. Quando eu estiver nessa idade desse senhorzinho aí do diapasão, eu quero estar cantando lá na frente também, porque ainda tem uma vida útil. Meu irmão, se você acha que eles não prestam para mais nada, então faz um favor. Pede para Jesus recolhê-los. Eu te garanto que Jesus não vai recolher, é capaz de recolher você. Ou se você, minha irmã, você, meu irmão, tem a idade deles e está dizendo: ah, eu não quero fazer mais nada, ah, eu já estou de idade, ah, eu já fiz muito, ah, está na hora de descansar, ah, está na hora de ver os outros trabalharem. Peça para Jesus te recolher. Você tem que ir para o céu, querido. Você tem que ir para o céu, querida. Você não presta para mais nada aqui. É isso aí. Entendeu por que eu não sou simpático? E se você, jovem, acha que eu tenho que primeiro... Peça para Jesus te recolher. Não presta. Para o reino de Deus você não presta.
Porque uma árvore que não dá fruto não presta para nada. Não importa a sua idade, não importa o tipo de fruto que você dê, você precisa dar fruto. Entenda isso. Jesus chama a sua igreja para um deserto, uma hora leva para o meio do mar, para que eles entendessem o seguinte: vocês precisam dar frutos. Se não derem frutos, não servirão para nada. Para nada. Mas não é o fruto que você, irmão, quer que o outro dê. É o fruto que Deus capacitou para ele dar. Há irmãos que não sabem tocar, não sabem cantar, mas sabem orar. Então vai orar, irmão. Há irmão que não sabe orar, mas sabe pregar, vem pregar. Há irmão que não sabe pregar, mas sabe tocar, vai tocar. Há irmão que não sabe nada, mas sabe limpar o chão, vai limpar o chão. Mas fruto você tem que dar. Se não quiser dar mais, fique de joelhos e diga: Pai, não presto para mais nada, pode me recolher para a glória. Amém? Deus está te ouvindo, cuidado. Cuidado com o seu amém. A igreja precisava ser um lugar de escuta. Por isso Jesus falou: ó, pessoal, como é que vocês estão? Aí alguém diz assim: ai, Jesus, que tem gente que é meio assim mesmo, né? Ai, Jesus, dramático. Hoje nós nem tivemos tempo de comer. Olha só, que falsidade. Jesus diz: oi? Jesus, não tivemos tempo nem de ir no banheiro hoje. Com tanta pregação, tanta visita que fizemos. Pastor adora isso. Você pega o pastor num dia de semana à noite, ele para te impressionar, fala: nossa, hoje não tive tempo nem de comer. Pesa 50 quilos de barriga e ele não teve tempo para comer. Aí Jesus fala: está tudo errado. Tudo errado. Vocês não comeram, vocês não descansaram hoje? Não. Por quê? Ah, muito trabalho. Aí Jesus fala: está tudo errado. Vamos para o monte. Vamos para o deserto. Eu preciso conversar com vocês. Eu preciso ensinar algumas coisas para vocês. E foi o que ele fez. Levou a sua equipe, levou a sua igreja, levou os seus discípulos para o deserto e disse assim: agora vocês vão me ouvir. E ele começa dizendo o seguinte: sentem aí, descansem, me ouçam, e daqui a pouco a gente vai comer. E aí surge o primeiro conflito na equipe. Por isso que eu digo para vocês, conflito é bom, a gente cresce com conflito. Um casal tem que brigar. Se você está casada, se você está casado, briga é gostoso. Briga mesmo, pode brigar, faz bem. Só não pode bater, né? Bater no outro. Mas brigar é bom. O problema é como a gente resolve a briga. Numa igreja é importante ter conflitos. Mas a questão é como a gente resolve o conflito. Apareceu o primeiro conflito na igreja de Jesus. Sabe qual foi? Alguém aqui chuta? Oi? Não ouvi. Não ouvi. Qual foi o primeiro conflito? Falta de comida. Jesus chama os seus discípulos e fala assim: escuta, pessoal, esse povo está com fome, né? Vamos fazer uma comidinha para eles? Aí os seus discípulos olham e dizem assim: mas Jesus, se a gente der para eles, não sobra para a gente. Não é melhor mandar eles para os povoados e lá eles se viram? Não, não é melhor não. Nós somos igreja. Nós não somos uma ONG. Nós não somos um restaurante. Nós não somos uma sociedade de amigos de bairro. Nós somos uma igreja. Mas Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Como é que... É o primeiro conflito. É a primeira vez que a igreja se divide sob o comando de Jesus, sob a liderança de Jesus. E aí Jesus diz: ei, tá bom, tudo bem, vai.
O que nós temos para comer? Não, o suficiente para nós aqui, ó, para o nosso grupinho aqui. Eu, o senhor, né, a gente come escondido aqui atrás da moita, dá para a gente, mas eles não. Tá, mas quanto tem? 5 pães e eu acho que uns 2 peixes, no máximo 3. E aí Jesus fala, então faz o seguinte, manda eles se assentarem. E vamos dividir com eles. Dividir o quê? Jesus só não entendeu. O senhor não entendeu. Nós só temos 5 pães. E nós temos aqui quase 10 mil, 12 mil pessoas. É o primeiro conflito que a equipe passa. E aí Jesus olha e diz, não, quem não entendeu são vocês. Eu quero que toda essa turma sente e coma. E sabe o que acontece? Jesus faz uma oração. E essa oração é, olha para o céu e dá graças. Sabe o que Jesus está ensinando à sua equipe neste momento? Não importa o tanto que você tenha, olhe para o céu e dê graças. Ficou claro, igreja? Não importa o tanto que você tenha, se são 5 pães ou 1 milhão de pães, se são 100 reais ou 1 milhão de dólares, se você tem um guarda-roupa cheio de roupas ou não, se você tem uma casa grande, pequena ou não tem casa, o que Jesus está ensinando para a sua igreja é, sejam gratos. Olhem para o céu e agradeçam pelo que você tem, não pelo que você quer, mas pelo que você tem. Uma igreja não subsiste se ela não for grata. Um cristão não subsiste se ele não for grato pelo que ele tem. Meu irmão, se você tem alguma enfermidade, agradeça por essa enfermidade. Meu irmão, se você está faltando comida em casa, agradeça por isso. Meu irmão, se você está desempregado e não sabe onde vai ganhar o teu pão de cada dia amanhã, seja grato por isso. Eu quero passar um vídeo para vocês sobre gratidão. É uma senhora psicóloga que fala um pouco sobre gratidão. E gratidão é uma visão que a gente tem, não é uma questão de educação, não. Nós vamos ouvir o vídeo. O que é gratidão? A agradecer. Porque isso não é uma questão de momento, é uma questão de visão. De você ter um coração grato. Dar um obrigado, isso não é gratidão. Fazer uma oração dizendo, Senhor, sou grato por, também não é gratidão. Gratidão é uma visão, é uma forma de ver o mundo. Quando surgiu o primeiro conflito na equipe, Jesus toma 2 providências imediatas para ensinar a sua igreja. A primeira providência é, olhe para o céu. Pegue os pães, pegue os peixes e olhe para o céu. E agradeça pelo pouco que você tem. Isso é gratidão. Não é murmuração. Porque alguns dos discípulos disseram o seguinte, mas nós só temos isso. Isso é murmuração. Se nós comermos, se eles comerem, nós não vamos comer. Isso é murmuração. Jesus manda o povo ir para os vizinhos, para as vizinhanças. Isso é murmuração. O que Jesus queria ensinar é, olha para o céu e agradeça pelo pouco que você tem. Isso é gratidão. Essa foi a primeira providência que Jesus tomou quando surgiu o primeiro conflito na sua equipe. A segunda providência imediata que ele tomou foi, monta grupos de 50 e grupos de 100. Qual era o propósito de Jesus com isso, irmãos? O que Jesus queria com essa segunda providência, dividir o grupo em 50 e 100? Qual era a ideia dele? Que cada um ministrasse um louvor diferente? Que uns cantassem
Um louvor do grupo A e um louvor do grupo B? Era essa a ideia de Jesus? Que uns cantassem hinos e os outros que gostam de cânticos cantassem cânticos? Era essa a ideia de Jesus? Que um grupo de 50 ouvisse o pastor Carlos e o grupo de 100 ouvisse o pastor fulano de tal? É essa a ideia de Jesus? Que uns cantassem, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. E que o outro cantasse, por exemplo, ele é exaltado, o rei. Era essa a ideia de Jesus? Quando Jesus toma a segunda providência de separar o grupo em pequenos grupos, a ideia era, vocês precisam conversar e se ouvirem. Equipe nenhuma vai longe se não se ouvir. Igreja nenhuma permanece se não se ouvir. E aí eu finalizo, porque eu estou olhando o relógio ali, eu estou vendo que eu já passei do meu horário. Eu finalizo dizendo o seguinte: o questionamento, a indagação que foi feita para o título desta série de conferências de aniversário da igreja, como servir para arrebanhar mais pessoas. A minha primeira questão aqui é, nós precisamos aprender a sermos igreja. Nem que para isso tenhamos que fechar essas portas e ficar aqui dentro só os fiéis membros. Nós, Igreja de Cristo, precisamos aprender a ser uma igreja. Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza e sem nenhuma crítica. Infelizmente, nós nos perdemos um pouquinho na nossa estrada. Está na hora de nós revermos algumas questões espirituais, relacionais, emocionais e implantarmos novamente em nosso meio. Está na hora de nós pegarmos estatuto de igreja, regimento interno de igreja, olharmos com carinho tudo que está ali. É muito importante, é muito necessário, mas muito do que está ali são regras desnecessárias, inúteis para a santidade da igreja e para o crescimento da igreja. Está na hora dos jovens sentarem-se com os velhos e os velhos sentarem-se com os jovens. Está na hora de nós termos grupos mistos de idosos e jovens. Qual o problema? Porque isso aqui é uma igreja. Todos têm que andar na mesma direção. Precisamos nos sentar em grupos menores para discutirmos as coisas do dia a dia. E descobrirmos onde mudar e como mudar. Eu garanto que se esta igreja fizer isso, em pouco tempo, esse espaço será minúsculo para vocês. Porque as pessoas virão. Podemos orar? Fique em pé. Pai, nós queremos aprender com o Senhor. Mesmo que há pessoas capacitadas que nos deem alguma direção, mas nós queremos aprender aos teus pés. Porque é o Senhor quem sabe o que é melhor para a tua igreja, que somos nós. É o Senhor quem sabe o que é melhor para as nossas vidas espirituais e humanas, individualmente agora falando. Por isso,
Tira de nós, Pai, de cada um de nós, toda pretensão, toda arrogância, todo achismo, toda filosofia, todo pode, não pode, todo proibido, e coloca na gente porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que nós possamos falar a Tua língua, entender os Teus pensamentos, ouvir as Tuas revelações, porque a Tua palavra nos garante que os Teus segredos não estão para todos, os Teus segredos estão para os seus. E nós queremos, Pai, os Seus segredos sendo revelados para nós, a Tua igreja. E para isso, Pai, talvez seja necessário mudarmos os nossos conceitos, os nossos paradigmas, os nossos valores, quem sabe. Mudar as nossas preferências. Não é nos tornarmos fanáticos, Pai. Isolados, Pai. Como se fôssemos os mais perfeitos moradores da terra. Mas nos tornarmos gente. Cristãos diferenciados, fazendo a diferença por onde passam. Mesmo sendo quem somos. Porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aleluia. Abençoa-nos, Deus. Abençoa esta igreja, Deus. A sua liderança, Deus. E escolhe, Pai, a dedo, o Teu servo que liderará esta igreja. Para que ele venha não pronto. Nós não queremos ninguém pronto. Mas que ele venha apaixonado, desejoso de ouvir e de capacitar. Assim cresceremos na mesma direção. Louvado seja Teu nome. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Som. Bem, irmãos, antes de estarmos louvando a Deus com esse último hino, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus por esse momento ao qual estivemos aqui com os irmãos e deixar aqui em nome da nossa equipe os nossos parabéns à amada igreja pelos seus 40 anos. E que Deus esteja sempre abençoando a todos que fazem parte dessa igreja e que o trabalho que os irmãos exercem aqui, que o Senhor nosso Deus prospere a cada dia. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros
seu barulho já cessou. Lá no campo os ceifeiros terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Ouço as últimas notícias, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Vejo multidões subindo, ouço um coro celestial. Todo o céu está se abrindo, é um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, os ouvimos ecoar. Aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Amém, irmão. Agradecemos em nome de Jesus. Som. Maravilhoso, né? Que Deus continue abençoando esse ministério, os irmãos, e esses hinos realmente, né, passam um filme na nossa cabeça. E são mensagens atuais. Por tudo aquilo que nós ouvimos aqui já, esses hinos eles vêm apenas corroborarem, né, com tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Deus abençoe, Pastor Carlos, por mais esta meditação e vamos refletir nessa mensagem também. Menos rituais, menos regra, mais amor, mais compaixão, para que verdadeiramente nós possamos servir como igreja. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar.
Nós queremos que os irmãos de Lavras também levem aqui o abraço da Igreja Batista Central de Cajati e dizer que as portas estão abertas para os irmãos, quando quiserem voltar aqui, né, fiquem à vontade, leve o nosso abraço lá à Igreja dos Irmãos, que Deus esteja abençoando, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, ó Pai, por tudo aquilo que aconteceu aqui, por tudo aquilo que nós estamos presenciando nessa celebração, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, agradecer porque o Senhor é um Deus que fala conosco, que nós possamos, ó Pai, compreender os Teus desígnios. Nós queremos, ó Pai, chegar perante do Teu altar de graça e queremos que o Senhor nos conte os Teus segredos. Ó Pai, que possamos rever nesses tempos difíceis tudo aquilo que precisamos mudar, tudo aquilo que precisamos transformar, tudo aquilo que precisamos testemunhar, ainda que tenhamos que começar do zero. Ó Pai, que cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, possa estar compreendendo qual é o propósito disso tudo. Tem sido bênção, ó Pai. E que comece em mim, ó Pai, que nesse momento estou líder desta igreja, ó Pai. Que nós possamos transmitir isso, Senhor Deus, e que isso possa contagiar todo esse rebanho. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Carlos. Continua com ele, ó Pai, no decorrer desta celebração. Tudo aquilo que o Senhor tem para revelá-lo através da ação do Espírito Santo, que assim seja e que nós possamos compreender realmente qual é o propósito da tua igreja, ó Pai. Ó Deus, fica conosco, nos dá um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa e nos prepara, Senhor Deus, para logo mais a celebração da noite. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Oração silenciosa, nosso trabalho está encerrado.